Agora eu tenho o imenso prazer de conversar aqui com a doutora Vanessa Paiva, advogada especialista em direito de família e sucessões, para falar aí sobre abandono afetivo. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação conversar contigo e uma excelente tarde. Olá, muito obrigada. Prazer sempre falar com vocês, ainda mais sobre esse tema que é tão impactante nesse mês de agosto. E aliás, doutora, a gente traz aí esse tema, falando em Dia dos Pais, e o abandono afetivo. Muitas crianças, enfim, adultos carregam o sobrenome do pai, e esse pai que de fato nunca foi presente, nunca esteve ali atuando na vida do filho, né, ao lado do filho ou da filha, enfim, este filho tem o direito, portanto, de retirar o sobrenome do seu pai, caso esse o tenha aí na sua certidão? Sim, hoje em dia ficou mais fácil, né? A gente tem uma lei recente dos cartórios que autorizam, após os 18 anos, a inclusão, a retirada, a modificação, uma vez apenas, do nome ou sobrenome. Qual que é a grande questão? É que esse jovem, quando ele se dá conta desse abandono, ele não quer tirar apenas o sobrenome, ele quer tirar o nome do pai dessa certidão. Por quê? Porque se ele fica com o nome daquele pai na certidão, e esse pai no futuro, mais velho, venha pedir uma pensão alimentícia para esse filho tem aí que ele vai ser chamado para pagar um valor de alimentos para esse idoso. E esse filho também tem rancor, tem mágoa por tudo que passou. Então, como que é o procedimento? O procedimento para a retirada do nome e sobrenome do pai, da certidão de nascimento e dos documentos civis é feito por meio de uma decisão judicial, onde essa pessoa vai demonstrar que ela sempre sofreu com esse abandono e que ela tem a vontade de retirar o nome do pai da certidão, porque ele nunca foi pai, porque ela não quer carregar esse sobrenome, ela não quer dar continuação à descendência desse pai. Então são duas nuances aí, não é, doutora? A primeira de responsabilização judicial por esse pai, eventualmente aí na idade mais avançada, e segundo também pelo sofrimento que causa a esta pessoa que não teve esse pai presente ter ali, né, na sua certidão, no seu registro, enfim, de identidade, o nome desse indivíduo, né? Exatamente. Mas você tocou num assunto, a dor que esse abandono causa. E essa dor, uma vez que cause algum dano, aí a gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um adulto, a gente pode requerer a indenização decorrente desse dano, que é quando a gente fala muito sobre a indenização pelo abandono afetivo. E aí os tribunais já têm reconhecido que já não é mero aborrecimento da vida cotidiana. É realmente um dano e tem um responsável por esse dano. Como que a gente comprova isso? Por meio de laudos psiquiátricos, principalmente, porque esse dano ele não é algo externo. Apesar que muito adolescente às vezes se corta, mas isso daí tem um fundo psiquiátrico. E a gente consegue identificar por meio de um laudo e demonstrado isso, o tribunal arbitra um valor para que esse pai pague a título de indenização, que não vai indenizar nada, sabemos, mas para que pelo menos a gente usa isso como se fosse um cunho educacional para esse homem, para que ele não venha fazer novamente, para que ele entenda que as atitudes dele tiveram consequências e para que essa criança, esse adolescente, seja de alguma forma compensado. E aí é muito subjetivo, né, essa compensação, porque nunca há uma compensação da falta de amor. E essa é a grande questão. Doutora, esse indivíduo que quer solicitar, por exemplo, esta indenização pelo abandono afetivo, ele precisa ser maior de idade, ou de repente ele pode solicitar na adolescência? Existe um prazo, existe um limite para isso, doutora? Olha, o abandono afetivo, ele é muito mais comum gerar traumas em uma criança. No bebê não, porque o bebê não sabe. A criança, naquela idade que ela começa a ir para a escola, vê que os amiguinhos já têm os pais, a criança é a única que não participa do Dia dos Pais, porque não tem o pai lá presente.
Então ela começa a entender que o pai não busca ela na escola, o pai não está presente nas festinhas, e aí ela começa a questionar. Quando ela não tem isso muito bem formado, isso daí desencadeia na adolescência normalmente. É quando a gente tem aquele adolescente mais introvertido, mais reprimido, antissocial, e muitas vezes isso evolui para uma depressão, tentativa de suicídio, até, né, automutilação e tudo mais. Tudo isso, uma vez identificado, o abandono afetivo por si só, ele já está caracterizado. Mas uma vez identificado os transtornos que esse abandono causou, é muito mais comum no adolescente e não no adulto. O adulto ele guarda mágoa, tá, mas ele sabe lidar melhor com aquilo. O adolescente está naquela mudança, hormônios e tudo mais. Uma vez identificado e comprovado, porque tem mãe que fala assim, olha, mas meu filho não sai do quarto, meu filho, né? Mas a gente precisa comprovar isso. O judiciário ele não trabalha com fatos sem provas, tá? Então, uma vez comprovado, pode ser sim um adolescente ou pode ser um adulto, tá? As pessoas falam de prazo, mas é importante a gente entender que, uma vez identificado a causa daquele transtorno, daquele dano, aí sim a gente pode começar a contar prazo, mas o prazo é sempre dos 18 para cima. Por quê? Porque não corre prazo prescricional entre ascendentes e descendentes quando essa criança é menor ainda, ou menor de 18 anos, adolescente. E pode ser feito por meio da mãe ou daquele que representa legalmente essa criança ou esse adolescente. Perfeito, doutora Vanessa. E a pergunta aqui do Celso, ouvinte da CBN, ele manda aqui, boa tarde. E o inverso também é verdadeiro? Muito verdadeiro. Hoje a gente tem, infelizmente, o que a gente não tinha antes, talvez, era índices, tá? Hoje a gente tem uma divulgação maior de índices. Então, hoje a gente tem um número de crianças que também são deixadas com os pais, com os avós, pelas mães. E o abandono afetivo, ele não é em face do pai, ele é em face daquele que deixa de prover o afeto, a assistência moral, assistência sentimental para essa criança. E o abandono, ele também ele é caracterizado muito de forma sutil. Por quê? Porque tem aquela pessoa que aparece uma vez ao ano, mas está abandonando também efetivamente essa criança. E não é algo que é caracterizado apenas pelo pai. Hoje a gente tem muitos casos de crianças que não convivem com a mãe, que a mãe acha que pode pegar só de vez em quando, ficar um final de semana a cada 3, 4 meses. E quando o abandono é da mãe, inacreditavelmente os danos são piores. Doutora Vanessa, nós falamos a respeito de pensão alguns dias atrás aqui, e é claro que foi estabelecido que no direito, por exemplo, o indivíduo que não recebeu pensão, a mãe de repente não solicitou a pensão desse pai durante um período, ele não pode ser solicitado depois, né? O tempo já passou e segundo aí aquilo que está estabelecido, teria que ser adiante. Neste caso dos danos, a coisa é um pouco diferente, então, doutora. O dano a gente não vai fazer quantificado por tempo. A gente vai demonstrar qual é a extensão desse dano, o nexo de causalidade, ou seja, esse dano foi causado por aquela pessoa, decorrente das atitudes ou da omissão daquela pessoa. E uma vez caracterizado, a quantificação é em cima da extensão do dano. Tá? Então, não é uma questão de, ele abandonou tem 2 anos, ou ele abandonou uma vida inteira. Tem crianças e adolescentes e adultos que ficam muito bem com esse abandono, que né, esse amor é suprido de outra forma, por um avô, um tio, um padrasto, mas tem realmente pessoas que não superam e isso causa um dano muito grande. Então, é em face do dano mesmo. Por isso que a gente não tem valor exato. Então, a gente já viu aqui no Brasil valores de 250 mil de indenização e a gente já viu valores de 10, 20 mil reais. Doutora, supondo que essa mãe ou esse pai, enfim, né, quem está ali responsável por esse indivíduo, tenha ali os laudos médicos comprovando, né, os danos e, evidentemente, quem está responsável pela criança ou pelo adolescente está ali bancando, de fato, essas consultas, pagando tratamentos, esse dinheiro,
né, do dano, caso o juizado defira a favor dessa pessoa, ela vai para uma conta, de repente, da criança, do adolescente, ou vai para reparar aí, de fato, aquilo que está sendo gasto por conta desses danos para o responsável que está ali com a criança ou com o adolescente? Excelente pergunta. Por quê? Quando a gente está falando de criança até 16 anos, ela é representada, ela é 100% representada por um representante legal, normalmente o pai ou a mãe, mas tem casos que os dois abandonaram, a gente tem uma avó, um avô, uma outra família que cuida dos interesses dessa criança. Essa criança, ela não pode administrar valores que caiam em conta dela. Então, esse dinheiro vai para a conta e não tem uma fiscalização, não tem uma prestação de contas do outro lado. Só que, como aquela pessoa que cuida está gastando dinheiro para tratamento, remédio, terapia, convênio, né? O transporte de ir e vir, o tempo e tudo mais, a gente tem por certo que se essa pessoa quiser fazer um reembolso dessas despesas, ela pode fazer. Só que aí, para essas despesas, a gente também pode pedir uma revisão de alimentos. Porque, veja só, essas despesas, embora a pessoa abandone o filho, ela não fica isento da obrigação de prestar alimentos. Então, essas despesas, elas aumentaram as despesas da criança ou do adolescente. Então, a gente entra com uma revisão de alimentos. Quando não tem alimentos já arbitrados e a mãe não entrou com a revisão, a gente entra até com uma ação de reembolso em face dessa outra pessoa, porque ela está deixando de prover o sustento e a dignidade para o desenvolvimento daquele outro ser humano. Dos 16 aos 18, eu já tenho uma representação que não é mais representação, é uma assistência. Tá? Então, o adolescente, ele assina a procuração, todos os atos, ele também participa. E aí, se quiser depositar na conta dele, a partir dos 16, para ele movimentar, é justo também. Então, não tem uma regra que dite o que é para fazer ou não. Depois dos 18, é para a conta dele. Perfeito, doutora. Agora, nós falamos até dos avós, né? Caso os dois pais, ali os pais, né, o pai e a mãe tenham abandonado esse indivíduo afetivamente e os avós tenham conduzido essa situação, ou de repente um outro responsável, tios, enfim, podem ser acionados os dois, doutora? Podem e deve ser acionado os dois, porque aí, no caso, os dois têm responsabilidade por todo o dano causado a essa criança ou a esse adolescente. Então, pode sim, e os dois abandonando a criança, os dois têm que pagar a pensão. Perfeito. Agora, passando da maioridade, com 18 anos ali, o pai ou a mãe já não podem, né, fazer aí esse acionamento. Teria que ser aí o indivíduo maior de idade já, doutora, ou ainda existem, né, resquícios daquilo que ficou ali por conta de todo o longo aí da adolescência, da infância, enfim, qual é o procedimento? Isso. Até os 18 anos, a gente tem ou a representação ou a assistência. A partir dos 18, se aquele adolescente, já na fase quase adulta, não quiser tomar as medidas cabíveis, não cabe um terceiro fazer por ele, porque ele já tem plena capacidade dos atos de decisão da sua própria vida. Então, a gente já não consegue mais tomar nenhuma atitude. Talvez, dependendo do caso, claro, não é uma regra geral, mas caiba para essa mãe ou essa pessoa que cuidou dessa criança entrar com essa ação de reembolso, que é pedindo, mas guardou todas as notinhas, essa pessoa não contribuía com pensão alimentícia, isso é importante, não contribuía, a gente entra com uma ação de reembolso, porque ele tinha obrigação também de cuidar e dar assistência para essa criança. Agora, então, existe aí a possibilidade, mesmo depois dos 18 anos, desse reembolso por parte de quem está ali responsável, né, por essa criança, por esse adolescente que, enfim, passou aí a vida adulta. Então, não está tudo perdido para quem já passou nesse período, né, doutora? Agora, se a ação iniciou enquanto o indivíduo tinha ali 17 anos, colocamos assim para exemplificar, e a ação termina após os 18, qual é o procedimento, doutor? Se a ação iniciou antes dos 18 e termina depois, o procedimento quando esse adolescente fez 18, eu preciso de uma nova procuração para continuar no processo.
Senão, esse processo ele é extinto por falta de legitimidade de agir, falta de interesse de agir. Eu não tenho uma pessoa legítima para dar continuidade nessa ação. E esse é um grande problema, viu? Porque muitas vezes esse fervor vem muito mais de quem está cuidando da criança e do adolescente do que do próprio adolescente. Então, é uma questão muito de aceitação, de entendimento do que está ocasionando aquilo e dar continuidade. 18 anos para frente, eu preciso de uma nova procuração. Mas, se ele passar uma nova procuração, a ação segue adiante. Doutora Vanessa, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN que nós não tenhamos falado aí no decorrer da nossa entrevista? Com certeza, a gente está no mês dos pais. É muito triste quando a gente se depara, nós como profissionais, com uma criança ou um adolescente que não tem o carinho, o afeto e a presença desse pai. Muitas vezes a presença vale mais do que valores que você possa pagar para essa criança. Então, tenha autorresponsabilidade. A paternidade ela é algo responsável. Entenda, é importante para o desenvolvimento de um bom ser humano, para a estrutura psíquica e moral dessa criança, o acompanhamento não só do lado materno, mas do lado paterno. Aliás, eu digo até que é importantíssimo a figura do pai na vida de um filho e de uma filha. Então, esteja presente. A gente sempre fala que o judiciário não pode cobrar amor, o que é uma pena, porque quem não dá amor deveria ser, inclusive, punido, porque os traumas são muito maiores do que aquele que não paga a pensão, mas está presente. Então, amor só faz conta de multiplicar. Dê amor e receba amor um dia desse ser humano que você criou. Se não der amor, receba as consequências também. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, Alexandre. Nós que agradecemos, doutora, e já renovando também o convite para que a gente possa falar em mais oportunidades sobre essa questão tão importante que é o direito de família, né, doutora? Porque realmente é fundamental. Infelizmente não temos como cobrar amor, falamos aqui de valores, mas o amor, sem dúvida, é muito mais importante. Doutora Vanessa, muito obrigado aqui pela sua entrevista à CBN e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Alexandre. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com a doutora Vanessa Paiva, né, falando sobre o direito familiar, né? E agora